aqui a paz do meu pastor Elton, a todos os irmãos, que os irmãos possam receber esta paz. E nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos. Eu louvo ao Senhor porque este culto hoje foi tudo confirmado. No livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16. Eu quero ler o versículo 16 e depois nós vamos pulando alguns versículos. Atos, capítulo 16 e versículo 16. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus, eu te mando retirar-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aí um pouquinho mais para frente agora, versículo 28. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: Senhor, o que devo fazer para que eu seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Podemos sentar em nome de Jesus. Se o nosso querido tecladista quiser fazer um fundo, amém, é bem-vindo em nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, estava eu ainda esta madrugada orando ao Senhor, pedindo ao Senhor uma direção, uma palavra, e exatamente às 4:30 da manhã me sobreveio esta palavra profundamente em meu coração. E eu louvei ao nome do Senhor quando o Senhor começou a me dar a revelação da palavra. E eu falei: Senhor, mas é um culto de missão, nós temos que falar de ganhar almas. E o Senhor falou: filha, não tem como falar de ganhar almas sem antes você dizer para a minha igreja o que é necessário para que meu espírito possa agir, porque somente o meu espírito tem o poder de convencer o homem e a mulher dos seus pecados. Nós vamos encontrar na igreja primitiva, neste tempo, Deus, então, em Atos 2, começa a revestir os cristãos, enche o povo do seu Espírito Santo, para que então, nesta época, esses cristãos começassem a proclamar o Evangelho do Senhor. Nós olhamos então que todos foram cheios do Espírito Santo, se revestiram do poder de Deus. Aonde Pedro passava, aleluia, havia curas, havia milagres, havia salvação, havia libertação de almas. A Bíblia então nos relata um pouquinho mais para frente, logo ali no livro de Atos, capítulo 10, nós vamos encontrar a história de um gentil chamado Cornélio, aleluia, qual era um homem
estava acontecendo. Havia um homem que perseguia a igreja, havia um homem que seguia a igreja, que não concordava com o evangelho de Cristo a ser pregado. Esse homem chamava Saulo. Então a Bíblia vai nos relatar que Deus, olhando para aquele homem, falou: basta. Neste momento o Senhor chama Paulo e diz para ele: Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Aleluia. Todo mundo que olhava para Saulo dizia para: esse daí não tem mais jeito, esse daí está condenado. Nesta mesma época acontecia algo com Pedro. Aleluia. Pedro, a Bíblia vai nos relatar que o Senhor desceu um lençol para ele e diz para ele: Pedro, aleluia, o que você vê aí pode comer, mas Senhor, é carne impura, eu não posso tocar. Pedro, come, porque tu falas que é impuro naquilo que eu já santifiquei. Pedro, você levanta daí, aleluia, vai e pode comer, porque eu já santifiquei. Mas Senhor, eu não posso fazer isso. Vamos entender a palavra do Senhor. Naquele momento o Senhor estava dizendo para Pedro: aleluia, Pedro, aleluia, não importa quem seja, não importa para quem você vai levar a palavra. Se eu te mandar, você tem que ir. Se eu te mandar, você tem que ir, porque a palavra do Senhor tem que ser pregada a toda a nação. Pedro, desperta. Sabe o que eu mais acho interessante aqui? É que lá na casa de Cornélio, Deus falou uma só vez com ele. Um homem incrédulo, um homem que não tinha casta judia. Mas Deus falou uma só vez com ele. Falou: Cornélio, manda os teus homens buscar. Manda os teus homens buscarem um homem chamado Pedro, porque ele vai vir na tua casa e a obra será completa na tua família. Não precisou falar duas vezes, porque a palavra já estava penetrada no coração daquele homem. Aleluia, a obra do Espírito Santo já estava acontecendo na vida daquele homem. Mas Pedro estava lá lutando, porque Pedro olhava a aparência, Pedro olhava as obras daquele homem, o que ele tinha feito outrora. Mas o Senhor já estava olhando a conversão daquele homem. O que eu quero dizer neste ponto aqui, amados, para que possamos entender a obra da igreja primitiva, é que o Senhor, enquanto nós estamos olhando aquele que não tem mais jeito, enquanto nós olhamos para o campo missionário e falamos: este campo é para o pastor, este campo é só para missionário. Não, o Senhor está olhando eu e você com a palavra na boca, com o Espírito Santo no coração, e o Senhor está dizendo para a igreja: vai, começa a pregar na tua casa, começa a pregar na tua família, começa a dizer que eu ainda salvo, começa a dizer que eu ainda curo, começa a dizer que eu ainda opero com o Espírito Santo, porque eu não mudei. A igreja começou a crescer, a obra começou a crescer. Pedro se locomove no seu lugar, atende o chamado daqueles homens que foram buscar ele, e quando ele chegou na casa de Cornélio, começa então a obra missionária a acontecer no meio do gentio. A Bíblia vai nos relatar que Deus não olhou para a posição daquele homem, Deus não olhou o que ele tinha feito no passado, mas agora Deus olha para a obra que ele queria fazer na casa daquele homem. Então a Bíblia nos relata que Pedro começou a discursar, Pedro começou a pregar o evangelho. Quem sabe Pedro ali falava: mas Senhor, que negócio é esse? Esse homem aqui, Senhor, é gentil. Mas Deus está dizendo: prega Pedro, porque a palavra está com você, o Espírito Santo está sobre você, e eu tenho almas para pregar neste lugar. Prega Pedro. Mas quem sabe ali Pedro: mas Senhor, que negócio é esse, Senhor? Este homem aqui não vai dar certo não. De repente, quem sabe, quando Pedro estava questionando, a Bíblia fala que de repente o Espírito Santo desceu sobre aquela casa, e toda a família daquele homem se converteu e foram cheios do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo. O que eu aprendo neste versículo é que o meu Deus está olhando para corações abertos, para corações convictos, para corações que queiram receber o poder dele para pregar a sua palavra.
porque agora o meu espírito vai descer. Pedro, porque a obra ainda não acabou. O meu espírito desceu em Pentecoste. Vocês estão debaixo da minha graça, mas eu ainda tenho obra para ganhar, porque eu disse que esse evangelho será pregado a toda criatura. Aleluia, Jesus. A igreja foi crescendo. A igreja foi crescendo. Ainda que se levantava homens, ainda que se levantava homens para tentar destruir, cristãos era cerrado ao meio, mas a obra do Senhor ela ia crescendo. A Bíblia então vai nos relatar que nesse mesmo tempo, trabalhando no capítulo 9 de Atos, um homem que era perseguidor agora tem um encontro com Deus, porque Deus não olhava, aleluia, como um homem olhava. Deus poderoso e santo. A Bíblia então vai nos relatar que neste meio tempo a obra de Deus ela não podia parar. A obra de Deus ela tinha que seguir em frente. A palavra tinha que ser pregada. Milagres tinham que acontecer. Então